E aí, Cris, como que você tá, meu brother? Tudo bem? Fala, meu amigo, tudo bem? Graças a Deus. Então tá bom. Bom, vamos fazer então o nosso primeiro vídeo explicando um pouquinho sobre um assunto que, cara, na minha opinião, não sei se na sua, é um dos principais pontos de falha hoje nas impressoras de resina em geral. E eu acho que é legal de trazer uma visão diferenciada, né? Para quem ainda não se familiarizou 100%, ou para quem já fez a mentoria e já entendeu, mas ainda tem uma dúvida ou outra, eu acho que agora é hora de matar de uma vez por todas, hein, Cris? Sim, vamos falar desse assunto aí, temidos para uns, Polêmico. polêmico para outros, que é a sucção. Bora lá então. Vamos lá. Antes de entrar na sucção, é muito importante a gente falar sobre peças ocas, tá? Na verdade, a sucção, ela vai ter assim uma importância muito grande na impressão 3D de SLA, MCLA, DLP, né, em resina geral, quando nós trabalhamos com peças ocas. Aí vem aquela pergunta, por que eu devo trabalhar com peças ocas? Eu vou trazer aqui 3 pontos fundamentais, na minha opinião. Primeiro, economia de resina. Então, quando você imprime uma peça maciça ou uma peça oca, a economia de resina delas chega a ser exponencial, 2/3, 1/3, às vezes até 1/5, dependendo do tamanho da peça, né? Então vale muito a pena pensar se vale a pena de fato ir para peça oca ou não. Por exemplo, uma peça muito pequenininha nem sempre vale a pena, mas 90% dos casos, na minha opinião, vale sim muito a pena ir para peças ocas, ok? Temos também um segundo ponto sensacional, que aí você economiza dinheiro de outra forma, que é a parte do FEP. A gente sabe que o FEP não está barato, muitas coisas recentemente tiveram aumento de preço elevado e a última vez que eu orcei FEPs no mercado eu vi que os preços dele também sofreram alteração, sem contar a mão de obra para trocar o FEP, que dá um trabalhinho, né, Cris? Vai ali meia hora tranquilamente para trocar o FEP, então quanto menos a gente trocar o FEP, na minha opinião, é melhor, tá? E quando a gente cuida do FEP, então se a gente vai imprimir oco de forma correta, a gente está cuidando do FEP. Se a gente imprimir oco da forma incorreta, já nós vamos ver aqui, é claro que você está exercendo uma pressão elevada no FEP e ele vai acabar se desgastando. Ou ele vai rasgar, ou ele vai se deformar, enfim, uma série de coisas podem acontecer e aí você acaba tendo esse custo a mais. E por último, não menos importante, é menos trabalho do LCD da sua máquina. Então, quanto mais regiões de luz o LCD tiver que atuar, ou o laser se for uma máquina SLA, ou até o projetorzinho numa DLP, mais nós estamos estressando esse equipamento, tá? Então, eu tenho menos horas de luz, né, de trabalho naquele LCD, laser, enfim, e também consigo ter mais essa visão de economia, beleza? E Cris, eu acho que assim, vendo de um panorama bem simplificado desses 3 pontos de uma peça oca, eu acho que só tem uma palavra para resumir o benefício, né, de imprimir peças ocas. O que você acha? Economia. Própria palavra. Economia, em geral. Eu acho que se você trabalha com isso, se você tem uma empresa ou trabalha numa empresa, ou se você faz por conta própria, por hobby, não importa. Sempre que você pode economizar algo, você poupa para você poder fazer novos investimentos, talvez uma máquina nova, uma resina diferente, certo? Então eu acho que vale sim muito a pena você focar em peças ocas sempre que possível para você poder ter essa economia do seu lado, beleza? Olha só, aqui do lado eu tenho uma ilustraçãozinha bem simples do mecanismo da impressora. Então a mesa vai descer, ela vai receber a luz UV e ela vai subir. Beleza? Quando ela faz essa subida, que é para justamente descolar a peça do nosso FEP e poder escoar mais resina embaixo para poder descer e continuar o trabalho, se a peça for oca, nós temos aqui o que nós chamamos de vácuo, tá? Esse vácuo é o que vai fazer, agora vem o título dessa aula, a sucção. Tá vendo? Ele faz uma sucção, é uma pressão interna na nossa peça que vai fazer com que o FEP tenha que se deformar muito até que essa briga seja vencida. E é muito comum a gente ouvir aquele barulhinho, né? Tá lá, tá imprimindo e faz um pop. Então você percebe que cada camada ele tem um estalo, às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor, vai depender do tamanho da peça, a massa dela em si, mas você sempre ouve, né? Aquele
Pop. É literalmente o pop. Eu acho que é o barulho mais... É o sonzinho, né? O mais perfeito de descrever ele. E por que isso acontece? Depois de a nossa mesa subir e o nosso FEP perder essa briga com a peça, ele vai soltar e vai quebrar esse vácuo. Logo, a sucção acaba. Mas quanto menos o nosso FEP filme deformar, duas coisas boas vão acontecer. A primeira, menos esforço no FEP. Então eu não vou ficar com muitas ranhuras dele, muitas marcas, porque dobrou demais. E a segunda, eu não vou fazer um estilingue muito forte. O que é o estilingue? É o efeito dele voltar. E quanto mais ele estilingar, mais movimentação interna nós teremos na resina e mais pode marcar a lateral da peça. Então, temos alunos que falaram que não gostavam de usar peças ocas porque de fato ficava com muitas marcas. E sim, se não fizer a dica, a sacada, vamos falar assim, nem dica, para trabalhar com peça oca, isso vai acontecer. Então você vai ter perdas de peça. Sem contar, né, Cris, que a sucção às vezes é tão grande que quebra todos os suportes e a peça fica presa no nosso FEP, tá? Sim, sim. Muitas vezes você faz a peça colada na mesa, que é uma peça que te proporciona isso. Mas ela solta um lado, aí você vê, nossa, acho que minha mesa está desnivelada. Muitas vezes não, foi que a sucção tirou. Ela tirou, porque a sucção ela é forte, tá? Sim. Então a gente tem que trabalhar de uma maneira equilibrada para conseguir bons resultados, de uma maneira que a peça oca fique muito bonita e a gente tenha todos esses benefícios de trabalhar com peças ocas. E Cris? Sim, pode falar. Pode. Uma situação bem normal também é você tira a peça da máquina, você viu a peça, só que ela tem umas rachaduras no meio e você não sabe por que está acontecendo aquilo ali. Muitas vezes isso também é sucção. Também. Tá? Que na última camada que ela foi fazer, quando ela puxou, ela não colou na camada anterior. Então fica aquela camada não bem solidificada, entendeu? Também. A sucção ela pode, que eu falei, às vezes faz até essas ranhuras, seja por movimentação excessiva de resina, pelo estilingue, seja pelo caso da sucção ser muito forte, que nem o Cris falou, não grudou bem a camada. Então são muitos fatores que podem ocorrer, né? E aí muita gente desiste de trabalhar com peça oca por isso. Mas a sacada simples e matadora é, olha só o que vai acontecer aqui, ó, é ter um furo na peça. É muito simples, eu sei, não fique bravo. Mas esse furo, ele tem que ser estratégico, ok? E nem sempre um único furo resolve. Olha só, para a gente entender essa questão de sucção e o furo, que é onde vai entrar o ar para não criar o vácuo e não ter a sucção, tem um experimento bem simples, que é um copo e uma vasilha com água. Então imagina que essa vasilha com água é uma vasilha de resina e o copo é a peça que você está imprimindo. Então toda vez que a impressora descer e subir, olha a pressão que esse copo sofre. Isso é uma sucção, tá vendo? Olha só, a dificuldade para tirar o copo. Agora vamos lá, colocar um furinho nesse copo e olha a diferença que a gente tem. É zero sucção porque o ar ele sai por aquele furinho. É uma diferença muito simples, né, Cris? Mas que faz toda a diferença. Sim. Na verdade é uma ação muito simples, mas que faz toda a diferença quando a gente trabalha com peças ocas. O diferencial é você saber localizar, você conseguir localizar o local exato para esse furo, tá? E a gente vê muitas recorrências de pessoas colocando furo, mas não colocam no lugar certo, então acaba que não adiantando muito. É isso aí. Vamos mostrar então aí para o nosso aluno, nossa aluna, como fazer uma peça oca da maneira mais simples e mais ideal. Olha só. Vamos lá. Então, trouxe o sheet box, tem um cubo no meu sheet box e esse cubo está totalmente maciço. Eu acho que o primeiro teste que a gente já pode fazer aqui, Cris, é fatiar ele. Vamos lá, vamos ver quantos ml de resina esse cubo vai precisar. E tá aqui, ó, 91 ml de resina, tá? Agora, eu vou clicar aqui em cima na opção de tornar oco. Cliquei. Um ponto muito importante é a espessura da parede. Eu recomendo trabalhar com 2,5, pelo menos. Abaixo disso é um pouco arriscado.
Eu já trabalhei com 2, conheço pessoas que trabalham com 2 e vai super bem. Não existe uma regra aqui, tá? Mas uma parede um pouco mais grossa, ela vai dar uma firmeza e uma adesão em camadas um pouco melhor. Então 2,5 é um número interessante. Vou clicar aqui para começar o processo de tornar a peça oca, olha só. Beleza, acabou. E agora eu vou fatiar de novo e vamos ver a diferença de ml de resina. Vamos ver se realmente dá diferença. 27 ml. Nesse caso aqui foi praticamente 1/3 de resina comparado à peça maciça ou à peça oca. Então a oca ela tem 1/3 de resina da maciça. É uma diferença muito grande, por isso que eu falo. Se vale a pena, bora arriscar que sem sombra de dúvida o resultado vai ser bem interessante. Então eu já vou posicionar essa peça na melhor maneira possível. Imagina que eu estou imprimindo ela com uma altura de camada de 0,05 milímetros. Então aqui no caso eu preciso posicionar ela a 46,62 graus, hein? Essa aí, Cris, lembra? O pessoal ficou até, nossa, mas tem o quebrado? Tem. Isso aqui a gente vai explicar num próximo vídeo, fica ligado que essa próxima aula que a gente vai fazer vai ser explicando justamente as inclinações entre camadas, porque cada camada, a altura de camada no caso, tem que ter uma inclinação diferenciada e a gente vai explicar o porquê disso de maneira bem prática e de certa forma científica, tá bom? Então eu inclinei aqui no caso da altura de camada de 0,05 para 46,62 graus, olha só. Tenho a peça oca. Beleza? Então vamos imaginar o seguinte, quero colocar os furos da melhor maneira correta. Aonde? Vamos entender, ó. A impressora, ela é um pouco difícil aqui agora tentar trazer para o real porque ela imprime de ponta cabeça. Então, na verdade, aqui embaixo, olha só, são as primeiras camadas que serão impressas, tá? Olha lá. Então elas são bem fininhas, o que proporciona uma ótima adesão, porque não tem uma sucção muito grande. E aí vai chegar uma hora que a gente começa a perceber que está entrando já as paredes laterais e nós podemos enxergar aqui essa região oca, correto? Olha só, subir mais um pouquinho, olha aqui, a gente já dá para ver bem a parte interna do cubo oco. Então onde que eu vou colocar esse furo? Primeiro ponto, primeira regra, o furo numa peça oca ele tem que ser o mais perto possível da base, da mesa. Então a mesa está aqui embaixo, correto? Imaginando que ela vai estar de ponta cabeça, mas ela está aqui embaixo. Então esse furo tem que estar o mais perto dela possível. Então eu vou colocar aqui bem nessa transversal, né? Na diagonal. Vai dar, vamos ver, ó. Vou adicionar um furo. Aqui, ó. Não deu, tá vendo, ó? Porque aqui ele já está pegando essa região de baixo, a dobra. E nem tem necessidade, tá? Porque nós vamos começar a criar sucção a partir daqui, ó, que nós temos esse vão, esse gapzinho. Então, se eu colocar o furo mais ou menos aqui, ó, pronto. Opa, até um pouquinho para cima, que ainda ali não estava pegando. Olha lá, pegou. Então, recapitulando, ferramenta para fazer o furo, perfurar. A escala dele, ou seja, o diâmetro desse furo, não precisa ser muito grande. 2 milímetros já é mais que suficiente. A não ser que você queira propositalmente fazer furos maiores, de repente para colocar um imã ali, aí tudo bem, eu já fiz bastante isso também, é bem legal. Mas 2 já vai atender muito bem. E a profundidade é o quanto de parede ele vai ter que transpassar. Nesse caso, como nós temos uma parede de 2,5, se eu colocasse aqui 2,5, já daria certo. Então olha só que legal, aqui, nesse cenário, essa peça, ela vai começar a imprimir, e depois ela já vai ter um ponto de saída e entrada de ar, para não criar sucção, está resolvido, nós vamos continuar imprimindo, olha só, nada disso aqui vai ter sucção, ok? E aí é recomendado, no final, aqui em cima, fazer um outro furo, olha lá, opa, aqui, aqui em cima ele começa já a pegar naquela região que é a parede do outro lado, por isso que ele não dá certo, tá bom? Para que serve esse outro furo aqui em cima? Para escorrer a resina depois de pronto. Então, depois que a peça ficar pronta, ela subiu, vai ficar escorrendo a resina por esse furo. Só que para a resina poder escorrer bem, ela tem que ter uma entrada de ar, que é esse furo aqui de baixo, tá? Eu já vi pessoas trabalhando com peças ocas e fazendo só o furo em cima e falar, mas não escorre a resina. Por quê? Porque ela cria sucção interna.
e a resina vai ficar presa. Ela precisa de um outro furo para fazer a entrada do ar, para daí sim aqui ele fazer a saída do ar e junto levar a resina com ele, tá bom? Cris, eu acho que é uma dica muito simples, porém extremamente eficaz, certo? Não vou entrar em detalhes em suporte aqui, porque ainda não é o caso, pode ser que a gente faça uma aula específica de suporte, mas eu já adianto que a próxima aula é sobre orientação, como eu disse no começo, e espero que você assista também. Cris, você quer acrescentar alguma coisa, meu brother? Sim, Rods, eu quero falar também desse segundo furo, da importância desse segundo furo numa peça oca, para que você consiga depois fazer a limpeza interna da peça. Isso para um lado entra o álcool e o outro entra o ar. Perfeito, Cris. Isso aí, porque daí o álcool ele vai conseguir transitar bem dentro da peça e deixar a peça bem limpinha. Sim, exatamente. São muitas funções, né? Não é só de fato tirar a questão da sucção, aquela pressão interna, mas ajuda na limpeza, ajuda a uma melhor impressão, alivia nosso FEP. Então eu vejo só benefício e, como vocês viram, 1/3 de resina da peça maciça. Beleza? Espero que você veja o próximo vídeo. Vamos focar na parte de posicionamento, que também vai ser uma dica sensacional e matadora. E é isso aí. Te vejo na próxima. Obrigado, hein, Cris? Até mais, meu amigo. Valeu!